Oi, gente, eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam podendo aí cumprir o isolamento social na casa de vocês, com a família de vocês, que esteja todo mundo bem, que vocês estejam conseguindo estudar, né? Tudo certinho, apesar dessa confusão que estão os vestibulares, né? O meu nome é Marina, atualmente eu estudo Relações Internacionais na Unesp, em Franca, e hoje eu vou dar para vocês uma aula de Geografia, né? Algo que eu estudo muito na minha graduação. O tema dessa aula é urbanização. Esse é um tema bem simples, bem básico. Não costuma cair muito especificamente urbanização nos vestibulares, geralmente caem algumas ramificações, né, alguns assuntos dentro desse tema da urbanização, e eu vou tentar dar uma passada por todos eles hoje, tá bom? Mas é uma aula bem básica, bem tranquila, bem curtinha, e eu espero que possa ser proveitosa para vocês, tá? Para começar, é importante a gente saber alguns dos conceitos básicos da urbanização, né? Como o próprio conceito de urbanização. O que é o conceito de urbanização? O termo urbanização é o termo que a gente usa para se referir quando a população urbana de um país passa a crescer mais do que a população rural desse mesmo país. Então, a partir do momento que a população das cidades, né, da população urbana, começa a crescer mais do que a população que mora no campo, na zona rural, a gente pode falar que esse país, que esse local passou por um processo de urbanização. Ele já passa a ser um país mais urbanizado, porque tem mais gente na parte urbana. E dentro dessa urbanização, a gente entende que ela se dá por dois fatores, né? Pelo crescimento natural da população ou pelo aumento do êxodo rural. O crescimento natural da população, ele se dá quando a reprodução natural da população da cidade se torna mais rápida do que a reprodução da população do campo. Então, supostamente poderia acontecer a urbanização desse modo, já que a cidade passaria a ter um crescimento vegetativo maior que o campo, né? Só que, de fato, ele é praticamente impossível de acontecer, porque a vida urbana, como a gente já sabe, é um dos maiores determinadores da queda da taxa de natalidade, que ficou comprovado, né, nos últimos séculos, pela história, enfim, em todas essas cidades urbanizadas que a gente tem no mundo. Então, com a urbanização, as pessoas indo para a cidade, começando a trabalhar, as mulheres entrando, né, no mercado de trabalho, tudo isso ajudou, né, que a taxa de natalidade passasse a ser mais baixa. Então, é quase impossível que aconteça um crescimento natural da população nas cidades e, por isso, aconteça um processo de urbanização. Geralmente, quando ele se dá, é pelo aumento do êxodo rural, né? Que é o movimento das pessoas do campo em direção à cidade. Quando esse movimento de êxodo rural se intensifica, há uma redução da população rural e um aumento da população urbana, portanto, acontece a urbanização. Essa foi a forma mais comum de crescimento das cidades dos últimos tempos. Então, geralmente, as urbanizações, elas se dão pelo aumento do êxodo rural, pela necessidade das pessoas de saírem do campo em direção às cidades. Tá? Outros dois terminhos que é importante a gente saber dentro desse tema é a diferença entre cidade e município. O município ele é uma parte do território que forma cada um dos estados, né? Uma parte do território nacional que forma cada um dos estados. Ele é um espaço que é claramente delimitado por fronteira. Enquanto a cidade, ela é o que a gente conceitua como uma parte dentro do município que corresponde à sua zona urbana. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Cidade e município não são as mesmas coisas. A cidade é a parte urbanizada dentro de um município. Aqui no Brasil, a gente sabe que a maioria dos municípios ainda tem uma parte de cidade e uma parte muito rural também dentro de si. Então, a cidade ela é uma parte do município, é a parte urbanizada do município. O município é o que delimita os estados ali, é uma zona bem delimitada geograficamente. Aí a gente já pode entrar para a origem e a evolução das cidades. As cidades, elas nasceram há 5 mil anos com a Revolução Agrícola. A princípio, elas tinham uma função mais religiosa, né? Talvez até um pouquinho mais econômica, mas principalmente religiosa. Mas ela é um fenômeno moderno, a urbanização, porque ela se originou com a Revolução Industrial no final do século XVIII. E ela só se intensificou no século XIX e se generalizou mundialmente agora no século XX. Então, a gente tinha já algumas pequenas cidades, né, muitos anos atrás, 5 mil anos atrás, mas
ainda não se tratava de um processo de urbanização, eram os surgimentos das primeiras cidades, assim, a gente sabe, obviamente, que há 5 mil anos atrás, até as principais cidades eram extremamente ruralizadas e agrícolas, porque não tinha nenhuma tecnologia. Então, com a Revolução Industrial, né, com o acúmulo de capitais e as máquinas, as técnicas mais sofisticadas, né, dentro das indústrias, na Revolução Industrial, foram o que causou esse boom de urbanização no mundo. Ao mesmo tempo que eliminava a mão de obra no campo, a industrialização criava uma força de atração das populações para as cidades, porque ela gerava muitos empregos urbanos. Esse processo ele se multiplicava mais a cada década no século XX. Porque com o aumento da população nas cidades, o comércio também ia sendo impulsionado, gerando mais empregos. E aí, para atender essa crescente massa urbana, foi sendo ampliado o setor terciário, né? Que é o setor de prestação de serviços. Então, novos serviços foram sendo criados cada vez mais, e os que já existiam tradicionalmente foram se ampliando. Então, isso gerava mais trabalho dentro das cidades. Por isso, muita gente ia para as cidades, ia do campo para as cidades, procurando uma nova oportunidade de vida, já que muito provavelmente tinham perdido a sua função ali dentro do campo com a mecanização da situação rural. Tá certo. Hoje, a gente tem 50% da população mundial vivendo já nas cidades. Só que a gente sabe que a urbanização ela não é um fenômeno homogêneo. Ela se dá em momentos muito diferentes, as cidades são geograficamente muito diferentes, então a gente tem uma urbanização muito heterogênea, ela acontece de uma forma diferente em cada lugar. A gente tem algumas cidades que são um pouco mais planejadas, que cresceram um pouco mais devagar, então elas foram conseguindo atender de acordo com a demanda, né, do que ia precisando, e elas são cidades que hoje em dia suportam todas as pessoas que vivem ali. Foi um processo lento, um processo mais cuidadoso, em que todo mundo conseguiu se estabelecer de uma maneira certa. Porém, a gente tem outras cidades que tiveram um boom de urbanização muito repentino. Muita gente indo para cidades ao mesmo tempo, e essa cidade ainda não estava preparada para receber todas essas pessoas, ainda não tinha trabalhos, demanda para todas essas pessoas ali. E as pessoas começam a se marginalizar. Por isso que a gente tem um grau de qualidade de vida, um grau de qualidade de urbanização, até pode-se dizer assim, muito variado em todas as cidades do mundo. Porque os processos foram muito específicos em cada lugar. Então, a gente fala que a urbanização ela não é de jeito nenhum um fenômeno homogêneo, ela não se dá de uma mesma forma. A qualidade varia muito. Então, é por isso que a gente tem, hoje em dia, algumas cidades com muito mais problemas sociais do que outras, por exemplo, porque são problemas que já vêm historicamente, né, inseridos dentro da cidade. A gente tem a marginalização, a gente tem os trabalhos informais e tudo isso que a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando a gente falar dos problemas sociais. Mas é muito importante lembrar, então, que a urbanização foi uniforme. Então, é por isso que a gente tem cidades com infraestruturas inferiores e superiores umas das outras. Depois, a gente entra em mais alguns conceitos importantes da urbanização. Primeiro, tem o sítio urbano. O sítio urbano ele é o lugar da implantação de uma cidade. É o espaço geográfico no qual essa cidade está inserida. Então, muitas vezes as cidades são planejadas para acontecerem, né, para serem construídas, entre aspas, em um lugar que geograficamente já é um pouco mais estratégico, um pouco melhor, um lugar em que não vão ter muitos... não aqui no Brasil, né, mas lá fora, onde a gente tem terremotos, por exemplo, coisas do gênero, a gente já pode ver um crescimento, né, do planejamento de cidades que não aconteçam nesses lugares onde a população pode ser prejudicada de alguma forma geograficamente. Então, esse é o sítio urbano de uma cidade, é o lugar geográfico na qual ela está inserida. Depois, a gente tem a situação urbana, que se refere às condições gerais do meio que a sociedade está inserida. Que são, por exemplo, as condições das pessoas que vivem ali, né? Então, a gente tem a estratificação social, a gente tem
a divisão de classes, né? A gente tem favelas, periferia. Então, tudo isso, todos esses serviços urbanos, né? Tudo isso que a cidade tem ou não para oferecer, se trata da situação urbana dela. Como ela funciona, né? O que acontece, quais são os problemas, isso tudo, como o nome já deixa bem claro, né? É a situação urbana, é a situação daquela cidade dentro do sítio que ela está inserida. Uma coisa um pouco mais específica, assim, um pouco mais ligada ao social do que ao geográfico. E depois a gente tem a função urbana, que é literalmente a função da cidade. A gente tem cidades com diversas funções. Como eu disse, 5.000 anos atrás, as cidades tinham muito mais uma função religiosa. Mas hoje em dia a gente também tem isso. A gente tem, por exemplo, a cidade de Aparecida, que tem aquela igreja, né, aquela grande capela. E essa cidade é uma cidade que tem uma função extremamente religiosa, porque as pessoas vão para lá por conta da sua religião. Essa cidade não tem, por exemplo, uma função comercial, industrial. Ela não tem um grande parque industrial, um grande sítio industrial. Ela é uma cidade mais religiosa, até um pouco mais turística religiosamente, né? Mas essa é a função dela. A gente tem, por exemplo, muitas cidades no Oriente também com funções religiosas, mas a gente também tem funções comerciais, industriais, urbanas, turísticas, enfim. E a gente tem, é claro, cidades, né, que tem mais de uma função urbana, né? A gente tem cidades como Tóquio, Nova York, Londres, que tem todas essas atividades em um só lugar. Então, elas têm importância econômica, comercial, industrial, turística, religiosa, tudo junto. Quanto maior a cidade, geralmente mais funções, né, ela tem. Ela tem múltiplas funções. Ok? Daí a gente já passa para a urbanização moderna. Como eu disse que é um processo heterogêneo, a gente tem uma grande diferença entre a urbanização nos países desenvolvidos e nos países emergentes, tá? Ou subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, né, os países emergentes, eles estão tendo um crescimento urbano muito acelerado agora, né? E aí, falta muita infraestrutura urbana nesses lugares, porque eles não... As cidades, elas não estão prontas para receber todos essas pessoas, né, saindo do campo e indo direto para lá. Geralmente procurando por emprego, por melhores condições de vida, né, já que se trata de um país mais subdesenvolvido. Então, a gente vê muitos problemas sociais acontecendo, como, por exemplo, a marginalização, as moradias insalubres. A gente tem uma pobreza extrema em algumas áreas da cidade, então a gente vê muita estratificação social, muita diferença entre um bairro e outro, por exemplo. Enquanto, nos países desenvolvidos, esse processo de urbanização está praticamente esgotado. Esses países já passaram por uma urbanização muito grande, algumas décadas atrás, e hoje em dia isso já está um pouco mais estabelecido, um pouco mais tranquilizado e parado esse processo. A crescente internacionalização da economia, né, que foi muito acelerada pela expansão das transnacionais e pela cultura de massa, assim, ela faz com que, muitas vezes, essas cidades que são muito globalizadas, né, sejam muito homogêneas. Então, a gente tem uma cultura muito padronizada nessas grandes cidades dos países desenvolvidos, que são até mesmo quem dita um pouco mais, entre aspas, as regras, né, de vida, assim, as regras da sociedade. Muita gente se inspira. Hoje em dia a gente tem os meios de comunicação. Então, a gente vê nessas cidades uma globalização que é muito bom, porque a gente consegue conhecer um pouco mais da cultura, ter contato de diversas coisas muito divergentes, mas a gente tem uma homogeneização também da sociedade. Como um exemplo muito grande disso é o McDonald's. A gente tem um McDonald's em cada país do mundo, né? Não um, mas a gente tem McDonald's espalhados por todos os países do mundo. E é uma empresa que ela se adequa. Então, nos países onde, por exemplo, comer
carne de vaca não é aceitável, eles se adaptam, fazem um lanche com outro tipo de carne. Então, a gente tem esse problema dentro da urbanização também, que é a homogeneização que acontece principalmente nos países mais desenvolvidos, onde o processo de urbanização já está um pouco mais erradicado e as pessoas já estão concentradas dentro das cidades. É muito diferente do que, como eu disse, acontece nos países subdesenvolvidos, né, que não tem nem a infraestrutura urbana capaz de absorver esse crescimento tão rápido da população e que não consegue dar serviços primários, né, gerando uma espécie de caos urbano, que a gente chama. Até nos dias de hoje, né. Depois a gente tem o que a gente chama de metropolização. A gente usa esse termo para denominar, né, metrópole, para denominar as grandes cidades de importância econômica e política que mantêm uma relação hierárquica com uma posição superior às outras de uma região ou de um país. Então, essa noção de hierarquia urbana está muito relacionada à organização das cidades em redes urbanas. Porque a gente sabe que nenhuma cidade vive isolada, né? Então, esse relacionamento entre as cidades acaba gerando essa hierarquia urbana. Sempre vai ter, né, uma cidade que se destaca, que tem mais funções urbanas, que tem um pouco mais de, entre muitas aspas, um pouco mais de relevância dentro dessa rede de cidades, dessa rede urbana. Aí a gente tem o que a gente separa em metrópoles, né? Acho que está escrito errado ali no slide, mas aí vocês ignoram. A gente tem as metrópoles nacionais, as metrópoles regionais, os centros submetropolitanos, as capitais regionais. E, além disso, a gente tem a divisão em centros. A gente tem os centros subregionais, os centros de zona e os centros locais. Então, ó, as metrópoles, elas são as cidades que exercem uma maior influência, uma influência no país inteiro, pode-se dizer assim. Então, elas têm, geralmente são cidades muito grandes, né, de grande porte, que têm intensos relacionamentos entre si e uma extensa área de influência direta. Então, são cidades que influenciam uma área muito grande, são as grandes metrópoles, né? O nome já deixa bem claro. Daí depois a gente tem as capitais regionais, que também se relacionam com o estado superior da rede urbana, mas elas têm uma capacidade um pouco inferior à das metrópoles. Elas apresentam uma área de influência em um âmbito mais regional, não tão nacional. Depois a gente tem os centros subregionais, que são uns centros com atividades de gestão territorial menos complexas do que as duas anteriores, né? Eles têm uma área de atuação mais reduzida. Os seus relacionamentos com centros externos se dão geralmente apenas com algumas metrópoles mais da sua região. Eles não exercem uma influência tão grande. E aí, abaixo dos centros subregionais, a gente tem os centros de zona, que são cidades com menor porte, né, e com uma atuação restrita à sua área imediata, a área imediatamente, prontamente vizinha da onde ela está localizada. E embaixo dos centros de zona, a gente tem os centros locais, que são todas as demais cidades do país, assim. Elas têm uma atuação muito centralizada nos limites ali do seu município. Ok? Isso foi mais para citar, não é uma coisa que é muito cobrada, tá? Não precisam ficar se apegando muito nas denominações, tá? Depois a gente tem o fenômeno da conurbação. A conurbação, ela é um termo utilizado especificamente para as aglomerações urbanas onde duas ou mais cidades convivem lado a lado, graças ao crescimento horizontal, né? A fronteira entre elas geralmente se torna quase imperceptível para quem não vive na região. E o fato das cidades crescerem tanto, né, ao ponto de tocarem as cidades vizinhas, cria uma série de problemas. Então, os prefeitos dessas cidades, eles geralmente têm que discutir algumas soluções
globais, né, algumas soluções boas para os dois lados, para transporte, abastecimento de água, linhas de energia, coleta de esgoto, tudo isso. Então, a conurbação é esse fenômeno de uma junção, né, não geográfica, mas uma junção que praticamente acontece entre duas cidades. E dentro desse fenômeno da conurbação, a gente tem as megalópolis, que são cidades muito grandes que se unem, né? Não que se unem, mas que acabam passando por esse processo de conurbação. A gente tem, por exemplo, as principais, né? Que são Tokaido, no Japão. A população dessa aglomeração, né? Dessas duas cidades, ela supera 50 milhões de habitantes. Então, é muito grande. A gente tem, por exemplo, um exemplo básico de conurbação seria, por exemplo, Mojimirim e Mogi Guaçu. Para quem não mora aqui, parece que é a mesma cidade, né? A gente vê ali, por exemplo, na Avenida Mojimirim, a gente não percebe onde que acaba uma cidade e onde que começa a outra. Então, é um exemplo de conurbação, mas é uma conurbação muito pequena, né? Muito regionalizada. Em contrapartida disso, a gente tem essas grandes conurbações que são conhecidas como megalópolis. Então, além da Tokaido, no Japão, que tem mais de 50 milhões de habitantes, a gente tem Chipits e Ansan, nos Estados Unidos. Chipits é a junção de Chicago e Pittsburgh, e essa extensão das duas cidades, né, envolve mais de 10 milhões de pessoas, enquanto Ansan, na costa oeste dos Estados Unidos, se estende de San Diego a São Francisco, envolve Los Angeles também e tem mais de 25 milhões de habitantes. Então, esse agigantamento, né, das grandes metrópoles e a formação das megalópolis é essencial nos Estados Unidos, porque tem bilhões de pessoas, né? Então, movimenta muito dinheiro, né, no planejamento urbano desses locais. O que é muito importante para os Estados Unidos. Depois das megalópolis, a gente tem as megacidades e as cidades globais, né? As megacidades, elas megacidades, né, é um termo usado para se referir às metrópoles do mundo com mais de 10 milhões de habitantes. Esse é um termo que foi introduzido pela ONU em 95. Mas hoje, como quase 20 cidades do mundo já entram nessa categoria, e essas cidades estão em países subdesenvolvidos, a gente já não se vê satisfeito com essa terminologia, né? Porque, são cidades com muitos habitantes, mas não necessariamente são cidades muito desenvolvidas ou cidades muito globalizadas. E por isso foi introduzido o conceito, né, muito recente de cidade global, que são cidades com capacidade de se relacionar com os grandes centros mundiais de poder econômico e político. E essa situação, né, das cidades globais, ela está muito relacionada à estagnação, né, ou o lento crescimento da urbanização, né, o lento crescimento da população das cidades dos países mais desenvolvidos. Ao passo que as aglomerações urbanas dos países mais pobres assistem a uma explosão de crescimento. Então, o estudo das megacidades, com o passar do tempo, ele foi muito criticado, porque ele não nota características qualitativas, né? Ele só usa de características muito quantitativas. E aí viu-se que é necessário, né, no contexto econômico e geopolítico, que a gente achasse uma nova ordem para cidades que não necessariamente são megacidades, mas que são cidades que conseguem ter uma globalização muito maior, que são as cidades globais. E as cidades globais a gente divide em alfa, que são as cidades globais de serviço completo, assim como, por exemplo, Londres e Nova York. Aí a gente tem beta, que são cidades globais maiores, né? Como São Francisco, Sydney e Toronto. E a gente tem gama, que são as menores cidades globais, como, por exemplo, Amsterdã, Barcelona, Berlim, Munique, etc. Tá?
Mas, novamente, não precisam se apegar muito nessas subdivisões, é mais nos conceitos mesmo, tá? De mega cidade, cidade global, metrópole, etc. Com o processo de urbanização também surgem muitos problemas, né? A gente sabe isso. A gente já está cansado de falar isso, na verdade. Então, com os problemas sociais urbanos, como a urbanização não se dá de uma maneira uniforme, né? E não é um processo muitas vezes planejado, principalmente nos países subdesenvolvidos, os quais já têm muito mais problemas sociais, né? A gente começa a ver muitos problemas sociais urbanos nas últimas décadas e que são presentes até hoje, né? Então, dentro desses problemas sociais, a gente tem, por exemplo, a marginalização da população, causada principalmente pela má distribuição de renda, né? A gente tem essa estratificação social muito visível dentro das cidades. Com isso surgem as favelas, os cortiços, a gente tem muito desemprego. Então, todos esses fatores, eles acabam gerando o abandono dos menores de idade, a mendicância. A gente vê que está tudo muito ligado. Tudo é um processo histórico, né? É muito importante a gente sempre notar o recorte desse problema social e as causas históricas desse problema social. Então, muitas pessoas, elas vão para cidades em busca de melhores condições de vida, mas elas não encontram isso lá, né? Porque as cidades não estão preparadas, infelizmente, até hoje, né? Não estão preparadas para dar a assistência necessária para essas pessoas, né? Tipo, às vezes não tem emprego, às vezes elas não conseguem uma qualidade de vida que faça jus, né? Não que faça jus, mas elas, com o dinheiro que elas têm, com a renda que elas têm, elas não são capazes de conquistar uma qualidade de vida minimamente boa dentro das grandes cidades. Então, isso vai gerando cada vez mais problemas sociais, é um ciclo. Então, isso leva a diversos problemas que a gente já conhece. Aí, hoje em dia, né, para quem quer se familiarizar mais ali com algumas coisas das atualidades, a gente pode ver muito dentro desses lugares marginalizados a guerra às drogas, né? Principalmente nas favelas. E isso gera uma violência policial muito grande, que é um tema que está sendo debatido muito hoje em dia. E, além disso, uma coisa que eu gostaria, né, de botar a gente para questionar é nessa questão da pandemia. A gente está passando por uma pandemia mundial hoje em dia, mas a gente tem dentro das cidades, e isso não foge, né, da nossa imaginação, porque a gente tem muitos exemplos disso no Brasil mesmo, então todo mundo sabe que a gente tem pessoas que não têm acesso hoje em dia, no nosso país, a saneamento básico. Tem gente que não tem água encanada, água filtrada, não tem sistema de esgoto. Então, é muito triste, né, no mínimo, a gente notar que, enquanto a gente está lutando contra uma pandemia, tem pessoas que não têm como lavar as mãos, por exemplo. Então, esses são problemas sociais que são a grande questão do nosso século. A gente tem essa má distribuição de renda, né, que é o marco do nosso mundo capitalista da nova ordem mundial, no qual a gente tem pessoas dentro das cidades com uma qualidade de vida, assim, inquestionável, né, que vivem vidas muito luxuosas, enquanto a gente tem, em contrapartida, dentro das cidades, pessoas que não têm o acesso mínimo à qualidade de vida, né? Muito importante a gente lembrar que essas coisas mínimas, né, como saneamento básico, água, esgoto, saúde de qualidade e alimentação, não são privilégios da população. São direitos básicos, são direitos humanos. Então, é muito triste que isso aconteça hoje em dia e é um grande problema social que precisa ser combatido com urgência, né? Mas, além dos problemas sociais, a gente também nota, né, que com a urbanização, com o crescimento das cidades, passaram a surgir muitos problemas ambientais, né? A gente viu no começo que esse fenômeno da urbanização ele começou a se dar de uma maneira mais de uma maneira maior, de uma maneira mais ampla, a partir da Revolução Industrial. E a gente sabe que a Revolução Industrial ela trouxe esses grandes problemas sociais de agora, né? Não só ela, mas assim, a gente nota que uma grande parte dos problemas surgiu com a Revolução Industrial. Então, alguns dos problemas ambientais que a gente pode notar hoje em dia dentro dos centros urbanos são a poluição do ar, por exemplo, a produção de lixo, as enchentes. Dentro da poluição do ar, a gente tem, por exemplo, as chuvas ácidas e as ilhas de calor, que são coisas mais notadas, né, dentro desses grandes centros. A gente sabe que as chuvas ácidas, elas podem até
estragar alguns monumentos históricos, muitas vezes, né? E as ilhas de calor são muito perceptíveis quando a gente vai, por exemplo, para uma grande cidade que não tem nenhuma área verde, são muito mais quentes. E quando a gente vai, por exemplo, para um bairro mais afastado, ou um bosque, um parque que já tem um pouco mais de arborização, já é muito mais fresco, mesmo estando dentro da mesma cidade. E, além disso, claro, a produção de lixo, que é um grande problema, né? A gente não tem para onde levar esse lixo. A gente sabe que não existe jogar fora, né? Vai jogar fora, mas vai jogar onde? Ainda vai para algum lugar. Então, esse é um grande problema. A gente tem os lixões a céu aberto, né? A gente tem o problema do chorume, desses lixões indo para os rios, os entulhos, essas áreas de descarte irregular, que são muito tristes e são um grande problema urbano. E até mesmo esse problema do lixo pode gerar enchentes e inundações. A gente vê muitos bueiros entupidos, lagos, essas coisas que acabam sendo enchidas por lixo e que acabam fazendo com que os rios, né, que não são drenados, né, que não suportam mais a capacidade da água, porque tudo ali ao seu redor foi asfaltado, né, nas cidades, inundem, e muitas pessoas perdem os seus bens, perdem suas casas. E o que é muito triste, a gente tem também, por exemplo, aqueles desmoronamentos de terra que acontecem quando as pessoas montam as suas moradias informais em lugares inadequados, né, por falta de opção. Então, a gente precisa também se atentar aos problemas ambientais que vêm junto com a urbanização, muitas vezes junto com os problemas sociais, ou até mesmo causando ou sendo causados por problemas sociais, tá bom? Então, gente, foi isso a aula de hoje. É uma aula bem curtinha, como eu falei, é mais para a gente se atentar a alguns terminhos ali da urbanização e aos principais problemas da sociedade que foram gerados por isso. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês, que vocês tenham conseguido entender. E é isso, bons estudos e boa sorte no vestibular, tá? E não se esqueçam que podem dar sugestões ou tirar dúvidas também pelos nossos Instagrams que estão na descrição.